Tudo bem, meus estudiosos? Vamos aí dar continuidade no nosso roteiro, né? A gente chega numa parte assim que eu considero, né, muito crucial, né? Que é a parte onde eu costumo falar que a gente separa os homens dos meninos, né? Aqueles realmente que são linha de frente, tropa de elite, daqueles que só estão surfando a onda, só estão de alegria aqui. Eu não tô aqui pra julgar ninguém, né? Quem sou eu pra julgar você, pra dizer o que você tem que fazer da sua vida, né? Pelo contrário, eu sou a primeira pessoa a te incentivar a tomar suas próprias decisões, mas é por isso que eu fraciono o conteúdo, é por isso que eu vou entregando para você passo a passo. Então, daqui para frente, você vai ter que tomar decisões na sua vida, porque eu vou te mostrar coisas, vou te ensinar coisas que eu sei que infelizmente a maioria não vai aceitar continuar, e não tem problema nenhum nisso. Então, assim, é um conteúdo denso para quem realmente é maduro, para quem realmente está disposto a prosseguir nessa jornada. Primeiro, né, eu vou explicar os conceitos, as ideias e depois a gente vai para a parte prática. Fazendo assim uma breve revisão, se você chegou nesse conteúdo aqui, né, e você seguiu o cronograma que eu sugeri na ordem, você já fez o plano inicial, aquele que você baixa lá no começo, onde eu deixo um roteiro de estudos, dia após dia, semana após semana, para você ir organizando o seus conhecimentos, para você ir seguindo uma lógica, para você não atropelar. Você já conhece as estratégias que eu opero, não tem nada de diferente que você viu aí que eu opero, eu não faço nada de diferente. Eu só faço com um pouco mais de risco, mas as estratégias são as mesmas, tá? Você já conhece as minhas estratégias, você pode ter gostado delas ou não, eu entendo e te dou liberdade para discordar de mim. Eu não tenho a pretensão de dizer que as minhas estratégias são as melhores do mundo, não, elas são minhas. Eu desenvolvi, eu criei, eu aplico, eu ensino. E eu suponho também, né, acredito que você já fez o plano cognitivo, que é aquele plano onde a gente dividiu lá em 21 dias para você aprender a criar um hábito, para você se expor de forma segura, para você se expor de forma, se expor ao risco de uma forma controlada, né, que para mim é uma das partes mais importantes. Todas as partes são importantes, mas esse tripé aqui é a estrutura, é a base que eu passo inicialmente para os meus alunos, porque daqui para frente ainda tem muita coisa mesmo. Mas esse é o caminho que, como professor, como muitos anos de experiência como professor eu sei que é necessário você dar um plano, um caminho, um roteiro para o seu aluno seguir. Eu sei também aqui no quarto item que, assim, se você chegou até aqui seguindo passo a passo, você pode até não ser lucrativo. Eu até entendo que realmente tem alunos que chegam até aqui e ainda não são lucrativos. Mas você não é mais um inocente. Presta atenção nessa palavra que eu estou usando, inocente. Eu não falei iniciante. Existe uma diferença grande entre ser um iniciante e um inocente. Você até pode ainda ser um iniciante, mas você não é mais o inocente, porque eu já te dei ferramentas, já te dei estrutura suficiente para você entender e saber o que você está fazendo. Tá? Você é como aquela pessoa que tira a habilitação, mas ainda não tem a expertise para andar na rua, né? Ela aprendeu a ligar o carro, a dirigir, a fazer o exame, ali fazer a baliza. Ela é um iniciante, mas ela não é mais inocente. Ela já sabe o risco que é você pegar um veículo automotor e ir para uma rodovia. Ela já sabe dos riscos que ela pode causar a ela mesma e a terceiros. Então ela não é inocente. Mas ela ainda é um iniciante, porque ela é um recém-habilitado, percebeu? Né? Eu vou usar daqui para frente assim, alguns exemplos mais lúdicos para você entender. Como eu costumo fazer? Eu vou lá na área do aluno e vejo, né, quando o aluno faz 100% até aqui. Ó, quando o aluno termina o planejamento cognitivo, porque todas as atividades que você vai fazendo, toda aula que você vai fazendo, vai gerando um relatório lá, né? Então, assim, como eu tenho responsabilidade com o meu aluno, não quero participar de nenhuma tragédia na vida financeira de ninguém, eu espero a pessoa chegar no 100% dessa parte aqui, ó. Então, quando ela chega no 100% dessa parte, eu mando para ela, né? Essa parte aqui, ó, que eu chamo, né, um planejamento estruturado, e eu mando uma operações de alto risco, né? Por que eu faço isso? Porque é muito perigoso, o mercado financeiro é cruel e eu sei que se você chegou até aqui de uma forma desorganizada, a chance de você se prejudicar a sua família é muito grande e eu não quero ter participação nisso, eu tenho responsabilidade com isso. Então, assim, essa parte aqui eu costumo mandar por WhatsApp. Aqui, olha aqui, ó, vou mostrar para você. Por exemplo, aqui, ó, na área do aluno, tá vendo? Vamos aqui, ó, hipoteticamente falando, você tá aqui nesse módulo aqui, ó, padrões lucrativos, né? Conforme você vai marcando, eu vou recebendo lá uma notificação, o fulano fez 30%, 40%. Quando você chega no final aqui, ó, no finalzinho,
né? Ah, o cara chegou até aqui. Quando deu 100% até aqui, eu mando para você, né? Eu deixo explicado aqui, ó. Eu deixo explicado para você aqui, né, ó, que eu vou te ensinar a montar um plano e que eu vou te mandar o quê? Por WhatsApp, ok? Um plano que eu considero infalível para você realmente fazer seu patrimônio voar, né? Eu considero infalível, mas não disse que é fácil, tá? Então, só que eu tô revendo isso, eu vou deixar aqui para baixo mesmo e talvez provavelmente os alunos que entrarem a partir dessa data aqui já vão encontrar esse conteúdo aqui embaixo na sequência. Porque o mais importante, né, eu espero que você entenda, é que no final das contas, você é o único responsável, tanto para colher os louros da vitória, como para lidar com as dificuldades da derrota. E eu sou o quê? Eu sou apenas um par avançado, uma pessoa que tem um conhecimento, né, um pouco à frente do que você ainda tem, e estou contribuindo para que você alcance um passo um pouquinho à frente. Eu não sou o dono da verdade, eu não tenho essa pretensão aqui de pregar verdades absolutas para você. No decorrer dessa aula, você vai entender o que eu estou falando. Eu vou te dar vários exemplos e eu quero começar, né, por esse exemplo aqui, ó. O exemplo do mercadinho do seu Zé, tá? Eu peguei hipoteticamente aqui um exemplo, né? Eu chamei de mercadinho do seu Zé, mas você pode chamar do que você quiser, você pode transferir isso para o contexto que você quiser, ok? Você pode transferir para o contexto que você quiser, porque isso não vai mudar. Tem coisas na vida, na natureza, na sociedade que são assim, são fatos, né? E aí eu coloquei como exemplo aqui, ó, um fato. Para aumentar seu lucro, ele precisa comprar mais prateleiras, uma balança e um fatiador de frios. Ou seja, o seu Zé tem lá o mercadinho dele, ele montou a pequena empresa dele e ele precisa de mais recursos, ele precisa de prateleira, balança. Só que aí ele tem uma dúvida, né? De onde virá os recursos? Ou seja, de onde vem o dinheiro necessário para ele comprar essa balança, essa prateleira e esse frio? Eu deixei algumas alternativas, né? 4 aí para ser mais exato. Então, pausa um instante aí a aula e responde qual você usaria, né? Qual você acha que seria a resposta mais adequada? O nosso objetivo aqui em esclarecer essa questão não é dizer o que é certo e o que é errado. Eu preciso que você entenda, que você amadureça, que você desperte a sua consciência se realmente você quer ser um trader, né, profissional. Já nós vamos substituir essa palavra, nós não vamos mais falar trader, eu vou explicar para vocês já. Mas, por exemplo, ele pode ir lá pegar o dinheiro que ele tem na poupança, né? Aí vem a dúvida, e esse dinheiro, como que esse dinheiro foi parar na poupança? Ah, ele trabalhou numa empresa durante muitos anos e juntou dinheiro. Ah, ele recebeu uma herança. Não importa, ele tem um dinheiro na poupança, ele pode pegar esse dinheiro para comprar os equipamentos que ele precisa. Só que aí nós temos um problema. Supondo que o mercadinho, né, dê errado, supondo que o mercadinho venha à falência, ele vai perder, além dos recursos que ele utilizou para montar o mercadinho, o dinheiro que ele tinha guardado na poupança, ou seja, ele perdeu todo o seu patrimônio. Então, usar o dinheiro que ele tem guardado, né, como recurso de emergência, como reserva de emergência, para investir no seu negócio, nesse momento pode não ser a melhor opção. Ele tem uma outra opção, que é qual? Pedir emprestado para o governo, né? Como é que a gente pede emprestado para o governo? Você tem lá o Banco de Desenvolvimento, você apresenta lá seus documentos. Conseguir dinheiro emprestado com o governo, quem é empreendedor sabe que é muito difícil. Acessar dinheiro público para investimento privado, principalmente se você é um pequeno ou um médio empresário, é muito difícil fazer isso. Então, talvez pedir o dinheiro emprestado para o governo também não seja uma opção muito fácil de se conseguir. Uma outra opção é você pedir o dinheiro para o banco, né? Isso não é tão difícil. Você encosta o bigo lá e fala, eu preciso de um empréstimo. O banco, né, vai te emprestar com juros absurdos, né, que a gente sabe que no Brasil os juros, né, a taxa de juros é muito alta. E eu não estou aqui para discutir os critérios da taxa de juros. Nós dois sabemos que se você atrasa um boleto de cartão de crédito, você fica devendo, a dívida vai crescer de forma exponencial. E tanto na opção 2 quanto na opção 3, pegar o dinheiro emprestado, ele corre também o mesmo risco que ele corria na opção 1, que é da empresa dele quebrar, falir. Ou seja, além de perder o dinheiro da empresa que ele investiu inicialmente, ficar com uma dívida, né? Tanto com o governo ou com o banco. Ou seja, nenhuma das opções, né, nem a 1, nem a 2, nem a 3, ele está livre de risco. Todas elas têm um risco muito alto envolvido. E aí, a nossa quarta opção, né? A nossa quarta opção, eu coloquei ali arrumar um outro doido para dividir o risco, né? Na verdade, arrumar alguém que empreste esse dinheiro para ele ou arrumar um sócio é uma alternativa muito interessante comparada com as anteriores.
Eu não tô aqui para falar sobre se é fácil conseguir um sócio, se é fácil conseguir dinheiro, e também não tô aqui para te dar uma aula sobre história das bolsas mundiais, né, desenvolvimento das bolsas de mercadorias do mundo afora. Mas assim, esse exemplo simples e didático mostra exatamente por que surgiu a bolsa, por que surgiram as bolsas pelo mundo. As bolsas surgiram pelo mundo justamente por isso, porque as empresas precisavam de dinheiro para investir, né, para investimento e crescimento. Toda empresa precisa de dinheiro para investimento e crescimento. E as empresas sabem que a melhor forma de você crescer e expandir não é injetando recurso dos sócios, não é pegando dinheiro com o governo, muito menos pegando dinheiro com bancos. É você conseguir o quê? Novos investidores, né? Arrumando pessoas, né, que estejam dispostas a colocar dinheiro na sua empresa e participar o quê? Dos lucros futuros. Participar se realmente a empresa deu lucro. Desde que o mundo é mundo, desde lá dos mercados de arroz, se você for estudar as histórias dos candlestick, né, dos japoneses que inventaram, os navios que saíam da Europa, que iam para as Índias, que vinham para as Américas, toda essa lógica que eu expliquei para você do mercadinho do seu Zé, é assim que funciona. A bolsa de valores, né, as empresas que estão listadas na bolsa de valores, qualquer empresa que você pegar lá, todas elas, por que elas foram parar lá? Porque elas precisavam de dinheiro para investir, elas precisavam de dinheiro para poder investir e crescer mais. E como conseguir esse dinheiro? Elas fazem o famoso IPO, né, abertura de capital, que também não é o objetivo dessa aula, mas assim, preciso que você entenda como é que funciona a brincadeira, a regra do jogo. Então o seu Zé, ele chega e fala assim, gente, ó, eu tenho aqui umas prateleiras, eu tenho aqui um estoque que está avaliado em 50 mil reais. Para comprar a balança, para comprar o fatiador, para comprar as coisas que eu preciso, eu tô precisando de mais 5 mil reais. Aí ele faz a conta assim, pô, o que eu tenho aqui tá avaliado em 50, o que eu preciso é de mais 5 mil, opa, peraí, são 10% do que eu preciso. Então ele fala assim, peraí, eu vou vender 10% da minha empresa, e esses 5 mil, ele oferece R$1.000 pro vizinho da frente, R$1.000 pro vizinho do lado, R$1.000 pro cunhado, pro parente. Cada um deu 1.000, cada um passou a ter ali uma porcentagem dos lucros futuros. Ele conseguiu o recurso que ele precisava, comprou os materiais que ele precisava, ou seja, ele investiu no desenvolvimento da sua empresa. Essa empresa supostamente vai continuar dando lucro. Essas pessoas que compraram esses pequenos pedacinhos, ou seja, essas pessoas que investiram e compraram pequenos pedaços, as famosas ações, né, do mercadinho do seu Zé, a partir de agora, eles são corresponsáveis, né? E aí o que acontece? Se o mercadinho do seu Zé daqui para frente continuar dando lucro, se o mercadinho do seu Zé aumentar o seu faturamento, essas pessoas vão receber o lucro correspondente ao percentual que elas investiram. Por outro lado, né, se der tudo errado e a empresa falir, o seu Zé não perdeu dinheiro da poupança dele, ele não ficou com uma dívida com o governo, ele não ficou com uma dívida com o banco, e ele nem perdeu os 50 mil reais que ele julgou que a empresa dele valia sozinho, né? Ele dividiu isso aí com outras pessoas. Então, é assim que funciona o mercado. O mercado financeiro é dessa forma. As empresas que estão lá listadas, para dividir risco, o dono lá da empresa listou a empresa, porque, é claro, né, é muito mais complexo do que eu estou falando. Eu estou falando de uma forma didática, talvez para um iniciante, mas a ideia é essa. Você se aprofunda. Se você quiser se aprofundar em que é um IPO, quais são as normas de um mercado, como que se abre o capital de uma empresa, é outra história. Não é o objetivo dessa aula aqui. Eu preciso de contexto para você entender. Então, entrar no mercado financeiro é assumir risco. Supondo que o vizinho que comprou R$1.000 no mercadinho do seu Zé lá, ele está recebendo, né, dos 50 mil, ele comprou R$1.000, o que equivale aí a 2%. E agora o mercadinho do seu Zé está dando muito lucro, está vendendo muito, e aí todo mês ele recebe lá 2% do lucro. Aí ele fala assim, olha, seu Zé, eu tô indo embora de estado, eu não quero mais ser seu sócio aqui, essa cota aqui que eu comprei da sua empresa e tal, eu vou vender para o meu outro amigo. Eu paguei 1.000 e aí esse outro amigo fala assim, poxa, peraí, mas ele pagou R$1.000, mas essa empresa hoje está dando muito lucro, está valendo bem mais do que R$1.000. Então assim, eu estou disposto a pagar 1.200. Aí ele vai lá e paga 1.200 por essa cota. Que é isso que nós fazemos, compramos e vendemos ações. Só que aí no dia seguinte o seu Zé torceu o pé, quebrou
e no outro dia vazou uma foto dele lá de adultério com a vizinha e ninguém mais no bairro entra no Mercadinho do Seu Zé e o Mercadinho do Seu Zé vai falir. Esse rapaz que comprou essa cotinha aí de R$1.200, ele tenta vender para uma outra pessoa, mas ninguém quer mais participar dessa empresa. Porque essa empresa agora não é mais lucrativa, essa empresa agora não dá mais dinheiro, não dá mais lucro como dava antes. Então, na verdade, a empresa, o valor dela é determinado, o mercado acaba determinando o valor de uma empresa. Por mais que ela tenha fundamentos, por mais que a análise dos fundamentos da empresa determine o valor patrimonial dela, enfim, também não é o objetivo dessa aula, o mercado acaba sendo talvez o principal indicador de quanto vale uma empresa. E é aqui que eu e você entramos. Eu não quero ser sócio, eu não tenho apego ao Mercadinho do Seu Zé, eu não quero ser sócio, eu quero apenas o quê? Como especulador, ok? Então, a partir de agora, nós vamos nos rotular como especuladores, nós não somos investidores. Nós podemos até ser investidores, eu particularmente também sou um investidor. Espero que você também seja um investidor. Mas o que você veio buscar aqui, que é negociações na Bolsa de Valores, você tem que pensar como um especulador. E eu tenho muito orgulho de ser um especulador. Porque existe uma mentalidade, eu quero que você preste atenção nessa palavra também, mentalidade, existe uma crença, principalmente em países subdesenvolvidos como o nosso, que você conseguir dinheiro, que você ter um poder aquisitivo superior à maioria das pessoas, é porque você fez algo errado, é porque você não produziu nada, é porque você usou de vantagens. Eu consegui quebrar com esse tipo de crença. Como especulador, é claro, guardadas as proporções, eu dou liquidez para o mercado financeiro. Como especulador, eu contribuo muito mais. Porque se você especula no day trade, você paga 20% de imposto sobre o seu lucro. Se você especula, né, em dias alternados, fazendo aí o famoso swing trade, você paga 15% do seu lucro aferido. Ou seja, o especulador, aquele que opera, aquele que negocia, o famoso trader, né, sem a intenção de construir patrimônio com aquela negociação, apenas lucrar com a oscilação do preço, você sim contribui muito para a economia e você paga imposto. E eu não deixo nenhuma opinião contrária me abalar. Então, eu espero que você entenda que a partir de agora, essa coisa de, eu sou o trader. Trader, ele é um negociador, é o cara que negocia, que compra e vende. Só que para você não basta ser um negociador, você precisa ser um negociador profissional, um especulador profissional. Você ganha dinheiro com a oscilação dos preços. E esse contexto que eu te dei, essa aula que eu estou te explicando aí, que eu usei o Mercadinho do Seu Zé como uma referência, é para você entender como surgiram, né, as bolsas de mercadorias pelo mundo e qual é a ideia. A ideia é simplesmente essa: eu tenho uma empresa, eu quero crescer e eu preciso arrumar outros doidos, outras pessoas, outros sócios que estejam dispostos a assumir risco. Não tem outro objetivo. O objetivo da empresa não é pagar dividendos, não é pagar juros sobre capital próprio, não é nada disso. Isso tudo é recurso que as empresas usam para pagar menos imposto. Enfim, também o objetivo da aula não é esse. Eu preciso que você entenda que o objetivo de qualquer empresa que abre capital na bolsa é o quê? Conseguir recursos sem ter que fazer novos investimentos, que seria a primeira opção. Não pedir dinheiro emprestado para o governo ou para o banco, porque você está assumindo juros, os juros são altos, e você simplesmente encontra outras pessoas que acreditam na sua ideia, entendido como é que funciona a bolsa, como é que funciona a negociação. Vamos prosseguir.